papel, postado a foto na comunidade. Eu estou muito orgulhoso de você. Agora vamos entender o seguinte, você já deve ter ouvido outras pessoas falando, ou você já deve ter lido sobre isso, que muitas vezes o resultado que você tem na sua vida vem das crenças que você tem sobre determinada coisa. Mas o que de fato é uma crença? Crença é uma sensação de certeza sobre algo. Quando você tem uma sensação de certeza sobre algo, alguma coisa, sobre alguém, aquilo é uma crença para você. Por exemplo, nós vamos falar no módulo de prosperidade financeira. Se você tem a sensação de certeza que dinheiro é a fonte de todo mal, que quem busca muito dinheiro se torna infeliz, que você tem que aproveitar a vida porque dinheiro não vai trazer toda a felicidade. Se você tem esse tipo de certeza, isso é uma crença para você. Eu não estou dizendo se isso é uma crença certa ou errada. O fato é que as crenças, elas possibilitam, melhoram a nossa vida, ou as crenças pioram a nossa vida. É o que a gente chama de crenças possibilitantes ou crenças limitantes. O fato é que não tem como não viver com crenças. Você tem crenças, eu também tenho. E a gente não tem como acabar com uma crença, a gente só troca uma crença por outra. Então você sempre vai ter crenças dentro do seu sistema e eu sempre vou ter crenças dentro do meu sistema. Existem, por exemplo, homens que têm crenças sobre abrir o próprio negócio, mulheres que têm crenças sobre abrir o próprio negócio, crenças que são positivas ou crenças que são negativas, que empoderam ou que dificultam a vida. E essas crenças que essas pessoas têm é uma sensação de certeza, talvez, de que ter o próprio negócio é algo terrível. Ou pessoas que acreditam, têm crenças, uma sensação de certeza, que passar no concurso público e ter estabilidade é a melhor coisa que existe. Então a sua crença é uma sensação de certeza sobre alguma coisa. E você deve já estar se pensando, perguntando, não, Wendel, mas eu tenho crenças na minha vida que eu sei que me atrapalham. Ou então, Wendel, como é que eu faço para colocar crenças na minha vida que vão me impulsionar, vão me jogar para frente? É completamente possível. Então crença é uma sensação de certeza. Só que pode ser que você tenha hoje certeza sobre coisas que estão te atrapalhando. Como ter certeza, crenças novas sobre coisas que podem te impulsionar. Vamos entender e estudar agora como é que a crença é criada dentro do seu sistema neural. Só tem duas formas de criar uma crença na cabeça de alguém, na mente de alguém. É através de repetição, anota aí no seu caderno, que você já tem o seu caderno aí, né? É repetição, forma uma crença, ou seja, você ver, ouvir e sentir algo repetidamente, dia após dia, semana após semana, 400 vezes, 700 vezes, durante 13 anos, ouvindo, vendo aquilo, vai solidificando uma crença na sua mente. Ou você ver, ouvir e sentir uma vez só alguma coisa e aquilo já virou uma crença porque foi sobre forte impacto emocional. Ou você solidifica uma crença por repetição, ou você solidifica uma crença por forte impacto emocional. Várias vezes a mesma coisa, uma vez só de forma muito intensa. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Imagina que a sua mente é como se fosse uma folha de papel em branco. E cada vez que eu repito algo para você, ou que eu faço você ver uma coisa, eu pego e dou uma carimbadinha na sua folha em branco. A sua mente, quando você nasce, é uma mente em branco, não tem crença nenhuma. E os seus pais, os eventos da sociedade, os seus tutores, os seus professores, os seus tios vão colocando crenças na sua cabeça por conta das coisas que eles repetem, por conta das coisas que eles fazem você ouvir, por conta das coisas que eles fazem você ver, por conta dos eventos que você vai percebendo. Deixa eu te dar um exemplo disso. Possivelmente você tem crenças em relação a arriscar, fazer algo diferente. Talvez você tenha crença sobre isso e você quer evitar isso o tempo todo, porque você tem crenças de que arriscar algo diferente, dar errado é algo terrível. Então a sua crença sobre o inovar, sobre o novo, te gera instabilidade, porque você o quê? Ao longo de toda a sua vida, repetição, você foi fazendo coisas um pouquinho diferentes, as pessoas foram te criticando, seus pais foram dizendo que não é por ali, que você tem que fazer a coisa como todo mundo faz, que você tem que pintar o desenho dentro da linha, não pode sair da linha. E tudo isso foi gerando um impacto emocional em você, impacto pequeno, repetição. Isso solidificou crenças dentro de você. Por exemplo, então, o fato de você ter tentado fazer algo inovador, diferente, você foi tolhido pequenas vezes ao longo de 10, 15, 20 anos, fez com que você fosse uma pessoa muito mais segura, que gosta muito menos de arriscar, e isso foi por conta de repetição. Mas vamos entender então uma pessoa que teve um evento só na vida que também gerou essa crença de não quero arriscar. Talvez essa pessoa
fez um projeto inovador no PowerPoint na empresa dela, é um jovem de 23 anos de idade, ele quer mostrar um projeto novo e ele levou esse projeto para o grupo de diretores. Era a única reunião que ele tinha no ano, aquele grupo de diretores, estavam lá sentados naquelas mesas lá, todos os 18 diretores da empresa, era a única vez que ele ia poder apresentar, e no que ele apresentou aquela inovação, todo mundo na sala deu risada dele. Todo mundo apontou e falou assim, pô, mas é isso que você está trazendo pra gente? Isso é ridículo. O fato das pessoas rirem, o fato de alguém falar que aquilo é ridículo, aquilo foi uma vez só na vida dele, promoveu um forte impacto emocional. Então, o outro cenário, onde os pais foram falando e foram tolindo aquela criança, foram várias carimbadas naquela folha de papel. O fato desse jovem de 23 anos na reunião foi como se alguém pegasse um carimbo, mergulhasse numa tinta, um balde de tinta e fizesse assim na folha dele. Pum! Essa única carimbada manchou aquela folha toda e instalou uma crença nele. Estou te dizendo tudo isso, exemplificando, para você entender que as crenças elas são criadas somente por repetição ou por forte impacto emocional. Da mesma forma que eu instalo uma crença assim, eu posso desinstalar crenças usando o mesmo sistema, a gente vai ver isso mais pra frente. Eu estou te dizendo tudo isso porque a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio emocional, o seu centramento, ele é afetado através das crenças que você tem. Talvez você tenha crença sobre como os outros devem agir. Talvez você tenha crença sobre como as coisas devem ser. E por conta das coisas não serem exatamente como você gostaria ou esperaria que fosse, você fica abalado emocionalmente. Então entenda, as crenças que você tem foram plantadas dentro de você, instaladas dentro de você, através de repetição ao longo da sua vida, ou através de um forte impacto emocional na sua vida. Talvez você tenha crenças ruins em relação a abrir o próprio negócio. Talvez você tenha crenças ruins em relação a relacionamento. Talvez você tenha crenças ruins. E quando eu digo crenças ruins, são coisas que você repete para você, porque isso é uma sensação de certeza, sobre algo e aquilo te puxa para baixo. Aquilo faz você não agir, aquilo faz você ficar no estado de inação, de reflexão extrema, isso é muito ruim. Talvez você tenha crenças ruins sobre dinheiro, a gente vai ver no módulo de finanças como resolver isso, no módulo de prosperidade. Talvez você tenha crenças ruins sobre qualquer coisa, mas perceba, você viu, ouviu e sentiu coisas ao longo da sua vida. Se você ver, ouvir e sentir coisas diferentes, você começa a mudar o seu padrão de crença sobre aquilo. E todas essas crenças moldam o seu jeito de pensar. O conjunto de crenças que você tem sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a velocidade das pessoas, sobre se as coisas têm que ser arriscadas ou extremamente seguras, tudo isso afeta a sua qualidade de vida. Então você viu que por repetição ou forte impacto emocional você coloca crenças para serem instaladas na sua mente. Como é que eu faço para poder desprogramar essas crenças? Ou como é que eu faço para poder instalar crenças novas e mais poderosas, Wendel? Pelo mesmo sistema. Então vamos entender. Cada crença negativa que você teve sobre você mesmo, a sua crença de capacidade, talvez, por exemplo, seus pais disseram para vocês coisas do tipo: você nunca vai dar certo, você não vai conseguir, você nunca vai ser bom nisso, você vai dar errado na vida, você vai ser pobre, talvez, enfim, você nunca vai ter um bom relacionamento. Talvez você ouviu coisas de alguém sobre forte impacto emocional que virou uma crença em você. Talvez você se diga o tempo todo: eu não tenho disciplina, eu não tenho jeito, eu sou muito ruim, e você fica por repetição instalando crenças em você. Tudo que você vê, ouve e sente instala crença em você. E se você tiver isso sobre forte impacto emocional, instala crenças maiores ainda. Por repetição se instala crença, por repetição se desinstala crença. Por forte impacto emocional se instala crença, por forte impacto emocional se desinstala a crença e talvez instale crenças novas. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: imagina que uma área da sua vida é como um grande jarro de vidro, e cada experiência negativa que você teve sobre alguma coisa, talvez sobre relacionamento amoroso, talvez sobre negócios, talvez sobre finanças, foram colocando bolas pretas dentro desse jarro, bolinhas pretas. Então perceba, não tem como tirar aquelas bolinhas pretas que estão dentro do jarro, você não pode tirar. Então cada experiência negativa que você teve, cada frase que você ouviu, cada traição que aconteceu, cada vez que você viu alguém passando por uma situação difícil em relação àquela, foi uma bolinha preta que você colocou no jarro, porque você viu, ouviu e sentiu uma experiência, e aquilo solidificou numa possível crença sobre aquilo. Como é que eu faço então para diminuir as bolinhas pretas? Eu aumento as bolinhas amarelas. Bolinhas amarelas, o que é isso? São experiências que você procura ter que vão provar o contrário daquilo. Por exemplo, é muito comum mulheres que tenham crenças sobre homens. Homens não prestam, os homens são ruins, os homens não sei o que. Então ela teve algumas experiências ruins, a mãe teve experiências ruins com os homens, e no jarro dela, que cabe 25 mil bolinhas, ela tem 7 bolinhas pretas a respeito de homens. Só que quantas pessoas você conhece que têm relacionamentos incríveis com homens? Vários. Homens que têm crenças sobre mulheres.
Entende? Mães que têm crenças sobre filhos. Então as experiências que você teve, repetição ou forte impacto emocional, fez você botar bolinhas naquele jarro. Você tem que de propósito fazer outras experiências na sua vida para que você possa ter bolinhas amarelas sendo colocadas. E aí o que vai acontecer? Que vai chegar um momento que você tem agora 45 bolinhas amarelas e 7 bolinhas pretas. 130 bolinhas amarelas, que são experiências positivas que você teve, contra 7 bolinhas pretas. 550 bolinhas amarelas contra 7 bolinhas pretas. E vai chegar um momento que você vai olhar para aquele jarro e você vai ver só as bolinhas amarelas, as bolinhas pretas praticamente não vão aparecer mais, não vão existir. Isso quer dizer que o seu sistema de crenças foi reconfigurado. No módulo de prosperidade financeira, eu vou explicar mais isso e mostrar como é que eu fiz para aumentar meu nível de merecimento de dinheiro, merecimento do que existe melhor da vida, usando uma técnica similar a essa para expandir o meu merecimento. Mas o que você tem que entender nesse momento? Se você tem crenças hoje solidificadas por alguma coisa, em relação a alguma coisa, isso afeta a sua qualidade de vida por conta do seu equilíbrio emocional. Você precisa encarar o fato. E como é que eu mudo essas crenças? Promovendo novos eventos, promovendo novas situações, novas experiências que vão fazendo com que eu tenha um novo paradigma, uma nova visão sobre aquela coisa que aconteceu negativamente lá no meu passado. Por exemplo, qual que é uma crença que vocês têm que vocês acham que atrapalha a vida de vocês? Tinha uma que eu não ia conseguir dirigir. Então, desde criança eu tinha na minha cabeça que eu achava que aquilo era muito difícil. E eu acreditei durante muito tempo que eu não ia dirigir. Tirei a carteira, passei 5 anos sem dirigir. E esse ano eu disse, não, chega, vou comprar um carro e vou começar a dirigir. Mas o que você acha que aconteceu que te fez dirigir? À vontade, eu queria dirigir. Mas você foi ao longo do processo de se encorajar, você foi vendo pessoas que dirigiam? Sim, acredito que sim. Você talvez foi buscando, você lembra de você ter talvez prestado mais atenção no trânsito e ver que dirigir não era algo tão difícil? Exatamente. Entende? Sim, lidar, conviver mais com as pessoas quando ela dirigiu e perceber que realmente aquilo não era bicho de 7 cabeças. E essas são as bolinhas amarelas. Sim. Você foi botando outras bolinhas amarelas. Porque antes, onde é que estava o seu foco? Buscar. Nossa, o cara quase morreu atropelado. Nossa, olha só como é que é a distância. Nossa, quase tirou uma fina do carro aqui. Nossa, ele está fazendo a rampa. Olha que difícil. O carro vai apagar. Você estava botando bolinhas pretas. Incrível. É exatamente isso.